Olá a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado, hoje a gente vai discutir o tema Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro. Antes de entrar propriamente na discussão de hoje, ou melhor dizendo, na parte expositiva da aula de hoje, é importante vocês ouvirem dois recados. O primeiro recado diz respeito à prova, a nossa primeira atividade de avaliação. Nós a faremos dentro de 2 semanas. A avaliação ela vai estar disponível entre o dia 1 de julho e o dia 7 de julho. Vocês vão ter, então, 1 semana para fazer a avaliação. E até lá teremos uma aula no dia 23 sobre poderes do Estado e uma aula no dia 30 de revisão do curso até aqui. Tranquilo? Segundo recado é que nessa aula do dia 30 será o momento oportuno para vocês questionarem a atribuição de presença e falta no semestre até aqui. Eu vou enviar para vocês uma planilha com o nome de cada um e a presença ou falta de cada um, e caso haja divergência entre o conteúdo dessa planilha e a percepção de vocês sobre participação ou não nas aulas síncronas e sobre cumprimento ou não das tarefas assíncronas, esse é o momento da gente discutir isso de forma coletiva ou individual. Tranquilo? Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Quando a gente fala de organização político-administrativa, a gente está falando da forma de Estado adotada, da forma como se repartem territorialmente o exercício dos poderes. Ou seja, da forma como, num determinado território, se exerce, se organiza o exercício do poder político. Quando o Brasil surge como sociedade política independente no começo do século XIX, o Brasil adota a forma de Estado unitário, que é uma forma típica de Estado. O Estado unitário é um Estado centralizado, sem repartição territorial do exercício de poder, com subordinação entre qualquer outro órgão estatal e esse centro do poder que era, no caso do Império Brasileiro, o próprio imperador, no cume ali da cúpula estatal. O Estado unitário é, portanto, um Estado centralizado, em que não há repartição territorial do exercício dos poderes. No caso do Brasil, a gente adota, desde da Primeira República, o modelo de Estado federal, ou federativo, ou Estado complexo, ou Estado composto, são termos sinônimos. Num Estado federativo, há descentralização, porque há a criação de entidades políticas autônomas com competências específicas. Há numa federação, portanto, repartição de competências entre entidades políticas. Essas entidades políticas não possuem entre si hierarquia. Uma não se subordina à outra. O que há é distribuição de competências. Cada uma possui poderes específicos, capacidades específicas, deveres específicos. Um outro modelo de Estado típico é a confederação. Numa confederação, Estados soberanos formam entre si uma aliança, cedendo uma parcela da sua soberania. A despeito disso, numa confederação, os Estados se mantêm soberanos e possuem, como uma decorrência disso, o direito de se separar
da confederação. Isso é chamado direito de secessão. Um exemplo de confederação é a União Europeia. E um exemplo de exercício do direito de secessão foi o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Tranquilo? A gente adota no Brasil, portanto, o modelo do Estado federativo, né, que possui como características fundamentais descentralização política e presença de entidades políticas autônomas com competências específicas. Essa forma de Estado, essa forma de se repartir territorialmente o exercício de poderes, difere do Estado unitário, que é um Estado centralizado, sem repartição territorial do exercício do poder, em que as unidades se subordinam à unidade central, à hierarquia no Estado unitário. E também o Estado federativo é diferente da confederação, que é uma aliança de estados que conservam ainda soberania e que podem se separar dessa aliança, o que se chama de direito de secessão. A Constituição de 88, ela prevê que a República Federativa do Brasil é a titular da soberania, uma pessoa jurídica de direito internacional. Esse é o nome do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil. Compõe o Estado brasileiro, que adota a forma federativa de Estado, entes federativos autônomos com competências específicas. São eles União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Esses entes possuem autonomia, não possuem soberania. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro. Os entes políticos autônomos possuem autonomia. E o que é autonomia? Em síntese, a autonomia diz respeito a 4 capacidades: auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. A auto-organização diz respeito à constituição das bases do exercício do poder naquele ente federativo. A gente tem, por exemplo, no âmbito dos estados, as constituições estaduais. No âmbito dos municípios, as leis orgânicas, que fundamentam, estruturam, organizam aquele ente federativo. A autonomia também diz respeito à autolegislação, a capacidade de criar leis válidas somente naquele território e necessariamente situadas nos limites do que determina a Constituição. A gente tem, por exemplo, leis municipais em Varginha, leis que valem somente em Varginha, leis estaduais de Minas Gerais, leis que valem somente no território mineiro. Autonomia diz respeito também a autogoverno, a capacidade de constituir o seu próprio poder executivo, o seu próprio poder legislativo e o seu próprio poder judiciário. A exceção é os municípios que não constituem poder judiciário. Estados-membros e União possuem executivo, legislativo e judiciário autoconstituídos. E, por fim, a autoadministração diz respeito à vida cotidiana, ao exercício dos atos necessários à organização e efetivação das políticas públicas. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea da Constituição de 88. Isso significa que uma emenda constitucional não pode modificar o caráter federativo da República Brasileira. Uma proposta de emenda que preveja a criação de um poder central ao qual os outros estão subordinados é inconstitucional. Viola a Constituição. A Constituição também prevê competências atribuídas a cada um dos entes federativos. O que pode, em decorrência, o que não pode, cada ente federativo fazer. A gente vai discutir esse tema com mais profundidade aqui na aula de hoje.
Por meio da previsão de mecanismos de controle de constitucionalidade, a Constituição garante que cada ente atue estritamente nos limites das suas competências. Então, caso haja ato legislativo, por exemplo, de um ente federativo, violando as competências que a Constituição lhe reserva, por meio dos mecanismos de controle de constitucionalidade, é possível anular aquele ato jurídico. Então, um exemplo, a Constituição reserva à União a competência privativa para legislar sobre direito penal. Se o prefeito e a Câmara de Vereadores de Varginha publicarem uma lei, digamos, criminalizando o consumo de maconha com pena de prisão, né, algo que não está previsto na legislação federal, ou descriminalizando o consumo de maconha, essa lei é inconstitucional. Do ponto de vista jurídico, ela não tem validade, porque essa lei viola a Constituição. E aí, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, é possível declarar a invalidade dessa lei. A Constituição também prevê a possibilidade de intervenção de um ente federativo em outro. A União pode intervir nos Estados-membros no Distrito Federal, os Estados-membros podem intervir nos municípios situados no seu território. Isso são situações excepcionais que ocorrem nos casos de violação à Constituição e de incapacidade dos entes federativos de exercerem com autonomia as suas próprias prerrogativas. Um exemplo foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, ocorrida durante o governo Temer, para garantir, supostamente, condições de segurança na região metropolitana. A Constituição também prevê que um ente federativo não pode cobrar imposto de outro ente federativo. Há o que se denomina de imunidade recíproca de impostos, prevista na Constituição Federal. Então, o IPTU, por exemplo, é um Imposto Territorial Predial Urbano, é um imposto que incide sobre imóveis situados no perímetro urbano do município e é um imposto de competência municipal. O prédio do INSS, o INSS é uma autarquia federal. O prédio do INSS, o INSS não paga IPTU em relação àquele prédio, porque um ente federativo não pode cobrar imposto de outro ente federativo. A Unifal não paga IPTU em relação aos prédios. A Unifal também é uma autarquia federal, ente da administração pública indireta, da União. Tranquilo? E a Constituição também prevê, entre os artigos 157 e 159, como se repartem as receitas tributárias entre os entes federativos. Tributo é a forma através da qual o Estado arrecada recursos para realizar as suas atividades. E há na Constituição previsão sobre a dinâmica de repartição de receitas tributárias entre os entes federativos. Esse tema da organização político-administrativa do Estado brasileiro é trabalhado no título 3 da Constituição. O título se intitula Da Organização do Estado. Ele possui 7 capítulos e é possível vocês verem aí na projeção os títulos dos capítulos. Organização político-administrativa, União, Estados federados, municípios, Distrito Federal e territórios, intervenção e administração pública são os nomes dos capítulos do título 3 da Constituição. Eu vou ler agora com vocês o artigo 18 e 19 da Constituição Federal. O artigo 18 prevê que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. O caput desse artigo, portanto, sedimenta, cristaliza o princípio federativo
a adoção da forma federativa de Estado. Depois, diz lá o artigo 18 que Brasília é a capital do Brasil e que os territórios integram a União e estabelece, no parágrafo 3º, as regras gerais para incorporação, subdivisão e desmembramento dos estados e, no parágrafo 4º, as regras gerais para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. O artigo 19, por sua vez, estabelece o que a literatura chama de vedações federativas. É proibido que União, Estados, Distrito Federal e municípios estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, subvencionem cultos religiosos ou igrejas, ou embaraçem o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas, tal como é proibido manter relação de dependência ou aliança ressalvada a colaboração de interesse público. Essa previsão diz respeito ao que se denomina de princípio da laicidade estatal ou Estado laico. Também é outra vedação federativa a recusa de fé a documentos públicos e a criação de distinção entre brasileiros, com exceção, é claro, das que a própria Constituição prevê. Como eu já disse, a repartição de competências pela Constituição entre os entes federativos. Essa é a base, a característica central, né, junto com a autonomia, do modelo federativo de Estado. O que são competências? Competências são deveres-poderes. Não há, no âmbito do direito público, poder que seja instituído sem um dever correlato que justifica e legitima a existência daquele poder. De um ponto de vista de um liberalismo sólido, consciente, republicano, né, a gente fala no que tange a atuação do Estado somente em deveres-poderes, jamais em poder, porque todo o poder público está relacionado a um dever público. O poder ele é instituído nos limites do que o dever demanda. No campo do direito público, no campo da atuação do Estado, a noção de dever é mais relevante que a noção de poder. E as capacidades estatais existem para satisfazer objetivos de interesse público. Obviamente, infelizmente, a gente não tem uma materialização plena do princípio republicano no Brasil. E muitos poderes acabam submetidos aos desejos e ao pessoalismo do governante ou da governante de plantão, o que é algo que deve ser, por nós, combatido. A Constituição reparte entre os entes federativos competências tributárias, que dizem respeito à constituição e arrecadação de tributos, competências legislativas, que dizem respeito à instituição de normas gerais e abstratas, obrigatórias e de vinculação geral, e também a competências administrativas, que são aquelas competências materiais para a execução de atos concretos, para a execução de políticas públicas. A Constituição tem um sistema bastante complexo de repartição de competências, cheio de regras específicas. O princípio geral que norteia a repartição de competências, e que é importante vocês saberem, é o princípio da predominância do interesse. Segundo ele, a competência deve ser distribuída ao ente federativo que possui mais interesse naquela matéria. Para exemplificar isso, o caso dos transportes é interessante. Transporte intramunicipal no interior de um município interessa a quem? Ao município. Competência municipal. Transporte intermunicipal entre municípios no interior de um estado.
interessa a quem? Ao Estado, competência estadual. Transporte entre municípios que se situam em unidades federativas diversas, transporte interestadual, interessa a quem? União. O princípio da predominância do interesse é um vetor geral de organização da distribuição das competências. Há a ele exceções e há um conjunto bastante extenso de regras específicas sobre esse assunto previstas na Constituição. No que tange às competências tributárias, né, de arrecadação e instituição de tributos, é importante vocês saberem que a Constituição prevê de modo taxativo as competências dos municípios, Estados-membros e Distrito Federal. Isso significando que esses entes federativos não podem criar outros tributos além daqueles que a Constituição estabelece. Já para a União, há a chamada competência tributária residual e extraordinária, de modo que, além dos tributos expressamente previstos na Constituição como de competência da União, é possível a esse ente federativo criar novos tributos. Um exemplo de tributo criado e extinto recentemente é a CPMF, a Contribuição sobre Movimentações Financeiras. Foi um tributo criado para vigorar por prazo temporário, né, de modo temporário, e que o tempo todo se ventila a recriação de um tributo nesses moldes. Quem o fez foi a União. O município não pode criar novo tributo além daqueles previstos na Constituição. No que tange às competências legislativas, aquelas que dizem respeito à instituição de normas gerais e abstratas, ou seja, leis, define a Constituição, no artigo 22, os temas que são de competência privativa da União. Em relação a esses temas, em regra, só a União legisla. E ela pode, por lei, delegar competência sobre esses temas aos estados, ou mesmo somente aos estados. Isso está lá no artigo 22. São temas como direito civil, direito penal, sistema monetário, política de crédito, sistema de poupança, entre outros. Esses temas são de competência privativa da União. Então, se houver, por exemplo, um candidato a vereador ou a deputado estadual dizendo que vai aprovar uma lei para descriminalizar o aborto ou para aumentar a pena do aborto, se trata de uma candidatura mal intencionada, né? que não, ou uma candidatura pautada em desconhecimento, porque não entende que a competência para legislar sobre direito penal é da União. Né? O município ou o Estado-membro não possuem competência para tal fim. No artigo 24, a Constituição define os temas de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. No âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer regras gerais e aos Estados suplementar as regras gerais naquilo que couber. Caso não haja regras gerais criadas pela União, os Estados podem criar as suas próprias regras gerais, que se tornarão inválidas caso regras gerais sejam posteriormente criadas pela União e contrariem as regras dos Estados. Temas como direito urbanístico, proteção ao patrimônio histórico, polícias civis, são temas sujeitos à legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. No artigo 30, a Constituição prevê os temas de competência exclusiva e suplementar dos municípios. O município é competente de modo exclusivo para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A União não pode legislar, por exemplo, sobre assuntos de interesse local do município de Varginha. Cabe somente ao município de Varginha legislar sobre assuntos de interesse
exclusivamente local. Os estados possuem, isso está previsto no artigo 25 da Constituição, o que a literatura chama de competência remanescente. Os estados podem legislar sobre os temas que a Constituição não tenha vedado a sua atuação legislativa por meio da vinculação daquele tema a outro ente federativo. E o Distrito Federal, por fim, possui as competências reservadas, acumula as competências reservadas aos estados e aos municípios. No que diz respeito às competências materiais, as competências administrativas, a Constituição estabelece, no artigo 21, os temas de competência exclusiva da União. Por exemplo, declarar guerra e paz, emitir moeda, fiscalizar operações de natureza financeira, explorar diretamente ou por concessão serviços de telecomunicações, são ações que competem exclusivamente à União. Não pode, o Estado ou o município atuar nesse âmbito de competência exclusiva da União. No artigo 23 estão enumerados os temas de competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nos temas de competência comum, todos os entes podem atuar e pode ser criada uma lei regulamentando a distribuição de competência entre esses entes. Os estados também possuem competências administrativas definidas na Constituição e também se beneficiam da previsão da competência remanescente pelo artigo 25. As competências administrativas dos municípios estão previstas no artigo 30 e o Distrito Federal acumula as competências dos estados e dos municípios. Então está aí no artigo 30, competências dos municípios, arrecadar tributos de sua competência, atuar nos serviços públicos de interesse local, como transporte coletivo, coleta de lixo, e atuar no serviço de saúde e na educação em conjunto com União e Estados. Para finalizar essa aula, o último tema aqui relativo à organização político-administrativa do Estado brasileiro é o tema dos bens públicos. A gente tem, além das propriedades privadas de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, bens de propriedade estatal, de propriedade pública, que são aqueles, segundo a definição do Código Civil, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tal qual autarquias e outras pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta. Esses bens, os bens que pertencem a essas pessoas, são bens públicos. A Constituição, por sua vez, prevê que alguns bens são necessariamente da União, como, por exemplo, os recursos minerais, está lá no artigo 20, e ela prevê também que alguns bens são necessariamente dos Estados-membros, como, por exemplo, as chamadas terras devolutas. Feito isso, feito essa exposição, eu reabro aqui a discussão para, caso seja do interesse de vocês, pensarmos juntos sobre essas questões. Algumas questões já foram levantadas e discutidas no momento inicial de diálogo aqui da aula. Mas o que vocês percebem em relação ao modelo federativo brasileiro? Vocês enxergam conflitos entre União, Estados e municípios? Vocês tinham conhecimento dessa realidade? Vocês já pautavam o exercício da cidadania de vocês por essas diretrizes? Vocês sabem quem é, de fato, o ente federativo competente para direcionar a sua revolta contra aquele ente? E um tema que já foi amplamente discutido, vocês acham que o Estado brasileiro é efetivamente laico ou o princípio da laicidade do Estado não encontra materialização plena na realidade brasileira?